Hoje a gente vai pular as apresentações, sem enrolação, sem introdução bonita, porque o que está acontecendo na astronomia neste exato momento é grande demais para ser tratado como curiosidade. Em pouco tempo, o telescópio espacial James Webb começou a entregar imagens que discretamente estão colocando pressão nas fundações da cosmologia moderna. Não é exagero, não é hype. Os dados estão chegando, e a sensação em muitos grupos de pesquisa é a mesma. Alguma coisa não está batendo. Algumas das últimas liberações de observações mostram galáxias que parecem completamente formadas cedo demais. Objetos extremamente vermelhos, brilhando numa época em que o universo deveria estar na infância. Estruturas massivas, aparecendo antes mesmo do andaime cósmico que deveria sustentá-las existir. Essas descobertas não são pequenos detalhes, elas são sinais. Sinais de que o universo pode ter amadurecido muito mais rápido e de maneira muito diferente da história que contamos para nós mesmos por décadas. Por muito tempo essa história pareceu sólida. O modelo cosmológico padrão dizia que o universo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos, num estado quente e denso que chamamos de Big Bang. A partir desse instante, o espaço se expandiu, carregando galáxias para longe umas das outras, enquanto o tempo seguia. E como o espaço se estica, a luz também se estica. Ela muda, ela perde energia, ela escorrega para comprimentos de onda maiores. Esse efeito é chamado de desvio para o vermelho, o famoso redshift. Quanto maior o redshift, mais distante está a galáxia e mais para trás no tempo estamos olhando. Em teoria, é simples. Na prática, sempre existiu um limite. A luz das primeiras galáxias foi esticada tanto ao longo de bilhões de anos que hoje está principalmente no infravermelho profundo, invisível para o olho humano. O Hubble, por mais revolucionário que tenha sido, enxergava uma parte limitada desse infravermelho. Isso significava que as primeiras galáxias estavam praticamente escondidas. Durante muito tempo, o recorde de distância era um objeto fraco chamado GNZ11, observado como ele era cerca de 400 milhões de anos depois do Big Bang. Com um redshift próximo de 11, parecia ser o extremo do possível. Era como se o universo tivesse uma porta fechada. Antes disso, quase nada. E foi aí que o James Webb entrou na história. Diferente do Hubble, o Webb foi literalmente construído para enxergar esse passado perdido, para captar o infravermelho onde as primeiras pistas do universo estão enterradas. Quando ele começou a enviar as primeiras imagens profundas, o que era escuridão deixou de ser escuridão rápido demais. Galáxias antigas começaram a surgir em números inesperados. Não uma ou duas, muitas. Objetos que pareciam existir só 200 ou 300 milhões de anos depois do início. E uma das primeiras que chamou atenção foi apelidada de Glass Z13, com redshift por volta de 13. Isso por si só já seria histórico, mas o choque real veio quando perceberam que ela não estava sozinha. O Webb continuou encontrando mais e mais, e a quantidade virou um problema, porque, de acordo com os modelos atuais, o universo jovem deveria ter dificuldade para formar estrelas de maneira eficiente. O gás precisava de tempo para esfriar. Halos de matéria escura precisavam de tempo para se montar. A estrutura deveria surgir lentamente. Só que o Webb começou a revelar galáxias brilhantes, massivas e surpreendentemente maduras em uma idade em que o cosmos deveria ser caótico e vazio. E é aqui que entra a pergunta central deste vídeo. Porque uma coisa é o Webb encontrar objetos novos. Outra coisa é ele encontrar objetos que parecem dizer que o universo pulou etapas. Isso não é apenas uma descoberta, é uma ameaça direta à nossa linha do tempo cósmica. E se esse relógio estiver errado? Se você curte esse tipo de conteúdo e quer acompanhar as descobertas mais recentes do James Webb e os mistérios reais da cosmologia, com explicações claras e visuais cinematográficos, já se inscreve no canal Cosmos Revelado e deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e garante que você não vai perder os próximos vídeos, porque o que está acontecendo agora pode mudar completamente a forma como entendemos o universo. Agora sim, vamos direto ao ponto. Por que essa linha do tempo pode estar errada? E o que exatamente o James Webb está mostrando que ninguém esperava? Para entender o tamanho do problema, precisamos lembrar o que a ciência esperava ver quando olhasse para o universo com apenas algumas centenas de milhões de anos de idade. O modelo padrão sempre tratou o universo jovem como um lugar simples, não no sentido de fácil, mas no sentido de incompleto. Poucas estrelas, poucas galáxias, estruturas pequenas, matéria se agrupando lentamente, um cosmos ainda aprendendo a virar cosmos. E isso faz sentido porque existe uma sequência lógica para formar uma galáxia grande. Primeiro, a matéria escura se organiza em halos invisíveis. Esses halos criam poços gravitacionais
canais onde o gás pode cair. O gás precisa esfriar, se condensar, colapsar em nuvens densas e então virar estrelas. Só depois de muitas gerações de estrelas, supernovas, fusões e crescimento gradual é que você espera ver galáxias com massa absurda e brilho intenso. Ou seja, grandes galáxias deveriam ser o resultado de tempo, e tempo era o que o universo jovem não tinha. Quando o Webb encontra galáxias brilhantes demais e grandes demais cedo demais, ele está dizendo algo muito específico. Ou a sequência está errada, ou a velocidade foi muito maior, ou a nossa leitura do tempo está falhando. E por leitura do tempo aqui, entenda: distância, redshift, idade, cronologia. O redshift sempre foi nossa régua. A luz de uma galáxia distante chega até nós esticada pela expansão do espaço. Quanto mais ela viajou e quanto mais o espaço se expandiu, mais vermelha a luz fica. Então, medir o redshift vira uma forma de estimar a época. Essa é a base de praticamente toda a cronologia cósmica. Mas aí o Webb começou a ver uma coisa estranha: objetos extremamente vermelhos, compactos e brilhantes demais. Não vermelhos por beleza, vermelhos de um jeito que parecia impossível. E isso levantou uma hipótese desconfortável. E se parte desses objetos estiver sendo interpretada errado? Não porque os cientistas sejam incompetentes, mas porque o universo pode estar jogando um jogo mais complexo. Poeira cósmica, por exemplo, consegue avermelhar luz. Uma galáxia relativamente mais próxima, mas cheia de poeira, pode parecer mais distante porque sua luz fica vermelha. Outra possibilidade é lente gravitacional. Massas gigantescas curvam a luz e podem amplificar o brilho. Mas quando equipes tentaram encaixar essas explicações, muitas peças não combinavam. Alguns objetos não se comportavam como poeira. Alguns não tinham a assinatura típica. E alguns eram compactos demais e brilhantes demais para as regras conhecidas. Foi aí que nasceu um termo que está ficando famoso: Little Red Dots, pequenos pontos vermelhos. Sistemas compactos, extremamente avermelhados e estranhamente luminosos. E para alguns deles, análises sugerem redshifts absurdos, próximos de 15. Se isso estiver correto, estamos falando de objetos existentes cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang. 100 milhões é quase nada, é um piscar de olhos cósmico. Agora pensa no impacto disso na linha do tempo. Se uma galáxia complexa aparece quando o universo tem 100 milhões de anos, isso não é só surpreendente, isso é um golpe no roteiro inteiro, porque tudo o que considerávamos necessário, tempo para halos, tempo para resfriamento, tempo para formação estelar, vira insuficiente. É como se você visse um prédio pronto antes do cimento secar. E ainda existe outro detalhe: algumas dessas galáxias parecem ter mais estrelas do que a Via Láctea, mesmo se formando em menos de 1 bilhão de anos depois do Big Bang. Pelo modelo padrão, galáxias crescem dentro de halos de matéria escura que funcionam como estrutura, mas o Webb está sugerindo que algumas galáxias podem ter crescido antes mesmo de halos desse tipo existirem na escala necessária. Isso não é uma simples divergência, isso contradiz a base do modelo. Então surge a pergunta inevitável: se a linha do tempo diz que não havia tempo, mas o universo apresenta o resultado como se houvesse, quem está errado? A teoria ou a nossa leitura do tempo? É aqui que o assunto fica realmente sério, porque existem 3 possibilidades principais, e todas elas são enormes. A primeira possibilidade é a menos dramática. As estimativas iniciais estão exageradas, e parte desses objetos não é tão antiga quanto parece. Isso significa que com novas medições, espectroscopia mais completa e confirmações independentes, alguns candidatos vão cair. E isso vai acontecer, inevitavelmente. A ciência funciona assim, mas o problema é que mesmo se muitos caírem, a quantidade restante ainda parece grande demais. Mesmo uma fração já seria suficiente para criar tensão real no modelo padrão. A segunda possibilidade é que o universo realmente formou estruturas de forma mais eficiente do que pensávamos. Isso implicaria revisar profundamente o funcionamento da formação estelar no começo do cosmos. Talvez o gás esfriasse mais rápido. Talvez a eficiência de transformação de gás em estrelas fosse muito maior. Talvez processos físicos no universo primitivo fossem diferentes em intensidade, mesmo com as mesmas leis. E aí vem um ponto perturbador. Em galáxias normais, apenas cerca de 10% do gás vira estrela numa fase. O resto permanece como combustível. Mas alguns dados sugerem sistemas antigos com eficiência quase total, como se quase todo o material disponível tivesse virado estrelas rapidamente. Isso cria um brilho intenso cedo demais. O universo fica adulto
ponto antes da hora. Só que até essa explicação tem limites, porque para formar galáxias gigantes, você não precisa apenas de eficiência, você precisa de massa, precisa de matéria disponível, precisa de tempo para acumular. E isso nos empurra para a terceira possibilidade. A terceira possibilidade é a mais profunda. A nossa linha do tempo cosmológica está incompleta, não necessariamente errada em tudo, mas talvez falhe na reconstrução do universo muito antigo. Talvez nossos modelos estejam certos em épocas posteriores, mas não descrevam bem o início. Talvez existam etapas que não entendemos. Talvez a história real do universo seja mais complexa do que começou assim, depois expandiu assim e pronto. E quando você mexe com a linha do tempo, você mexe com tudo. Você mexe com a forma como interpretamos o Big Bang, com a idade do universo, com a formação de matéria escura, com a reionização, com as primeiras estrelas. Você mexe com a sequência de eventos que define nossa realidade. Agora, é importante dizer uma coisa com clareza. Isso não significa que o Big Bang foi provado falso. Não é assim que a ciência opera, mas significa que o Big Bang, do jeito que contamos, pode ser apenas uma parte do quadro. Pode ser uma descrição simplificada. Pode ser uma versão incompleta. E a palavra-chave aqui é incompleto. O Webb não está gritando tudo está errado. Ele está sussurrando algo mais perigoso. Vocês não sabem tudo. E por que isso importa para o futuro do universo? Porque quando a origem fica incerta, o destino também fica. O futuro do universo depende do que ele realmente é. Depende do que domina sua dinâmica. Depende da energia escura, da matéria escura, da gravidade em escalas gigantes. Se existe algo errado na nossa história inicial, também pode haver algo faltando na história final. Talvez a expansão acelerada não seja tão simples. Talvez o comportamento da energia escura varie. Talvez a matéria escura tenha propriedades não previstas. E talvez exista um detalhe ainda maior. O universo observável não é o universo inteiro. Nós enxergamos uma bolha. Fora dela, pode existir mais estrutura, mais regiões, mais dinâmica. E se o universo é maior, ele pode ser mais antigo de maneiras que ainda não sabemos como detectar. Alguns cientistas, ao encarar essa tensão, começaram a revisitar ideias que por muito tempo ficaram na periferia. Universos cíclicos, fases anteriores. O Big Bang como transição, não como começo. Roger Penrose, por exemplo, propôs um modelo em que o universo atual seria a continuação de uma era anterior, e o Big Bang seria como uma ponte entre ciclos. Polêmico? Sim, mas por que essas ideias voltam? Porque dados empurram a mente científica para limites que antes pareciam desnecessários, e se o Webb continuar encontrando galáxias maduras cada vez mais cedo, a pressão só vai aumentar. A linha do tempo vai esticar até quebrar ou vai ser reescrita. E agora chegamos ao ponto final. O que isso significa na prática para o futuro do universo e para nós? Significa que estamos talvez assistindo ao início de uma virada real na cosmologia. Não uma revolução instantânea, mas o começo de uma reorganização. O tipo de mudança que começa silenciosa, quase desconfortável, e depois se torna inevitável quando evidências se acumulam. O Webb está fazendo exatamente o que grandes instrumentos científicos sempre fizeram. Ele está revelando um universo que não se encaixa perfeitamente no nosso conforto teórico. E isso é bom, porque quando um modelo é colocado sob pressão, ele precisa se fortalecer ou se transformar. E ambos os caminhos produzem ciência. Nos próximos anos, muitas dessas galáxias candidatas vão ser confirmadas com mais rigor. O Webb vai fazer espectroscopia, medir distâncias com mais precisão, separar poeira de redshift verdadeiro, identificar assinaturas químicas, estimar massas estelares reais, determinar se estamos vendo galáxias normais, buracos negros ativos ou uma nova categoria que ainda não entendemos. E cada confirmação vai ter um peso enorme, porque não é apenas um objeto distante, é um ponto no tempo, é uma marca na cronologia. E se esses pontos estiverem mais cedo do que o permitido, a linha do tempo deixa de ser linha e vira um labirinto. Existem soluções possíveis dentro da física conhecida. Talvez a formação estelar inicial tenha sido extremamente eficiente. Talvez existissem mecanismos de resfriamento mais rápidos. Talvez as primeiras estrelas, as famosas estrelas de população terceiro, tenham tido um papel maior, acelerando a metalicidade e a evolução. Talvez a matéria escura se comportasse de modo diferente em pequenas escalas. Talvez o universo tenha favorecido rapidamente a formação de estruturas em regiões específicas. Mas também existe um limite para ajustes. Se a discrepância for grande demais, ajustes viram remendos. E aí nasce a necessidade de revisão profunda. Ou mudamos como interpretamos as observações, ou mudamos o modelo que descreve o universo. E isso nos traz de volta ao título do vídeo, porque no fundo, a pergunta
pergunta não é apenas sobre galáxias antigas. A pergunta é: o que acontece quando descobrimos que não entendemos o começo? Se o começo muda, nossa leitura do futuro muda junto. O destino do universo está ligado à expansão. Se a expansão é guiada pela energia escura, e se nossa cosmologia tem falhas, então talvez existam cenários futuros que ainda nem consideramos. Talvez o universo continue se expandindo para sempre, esfriando e ficando vazio. Talvez a energia escura mude e cause outra dinâmica. Talvez a expansão acelere tanto que galáxias desapareçam além do horizonte mais rápido. Talvez o universo tenha fases que se repetem. Talvez, em uma escala grande o suficiente, o fim seja apenas transição. O Webb, nesse sentido, não é apenas um telescópio. Ele é uma máquina de passado. E ao revelar um passado inesperado, ele nos obriga a admitir uma coisa desconfortável. Talvez o universo seja mais dinâmico, mais rápido e mais estranho do que imaginamos. Nós crescemos com uma narrativa. Começo simples, evolução gradual, universo previsível. Mas o Webb está mostrando que o universo jovem não era frágil. Ele era eficiente. Ele era agressivo. Ele era produtivo. E isso muda a sensação do cosmos. O universo não esperou. Ele construiu. E quando percebemos isso, a frase final se torna inevitável. Talvez a realidade seja muito maior do que nossa história. Então, o que essa descoberta significa? Significa que estamos testemunhando uma época rara, um momento em que a ciência está sendo empurrada para frente por observação direta, um momento em que teorias antigas precisam se defender diante da luz real do universo. E conforme o James Webb continuar olhando mais fundo no espaço e mais longe no tempo, uma coisa vai ficar cada vez mais clara. A história que contamos sobre o cosmos pode ser apenas o primeiro capítulo. O universo ainda não terminou de se revelar, e nós estamos finalmente começando a enxergar o que estava escondido.